Contrariando as projeções de especialistas, a maior economia do mundo está em retração. O produto interno bruto dos Estados Unidos teve queda de 0,3% em taxa anualizada no primeiro trimestre. Alguns analistas previam uma alta de até 0,5% para o período de 3 meses. Donald Trump, claro, colocou a culpa nos outros. O principal deles, na visão do presidente, é o seu antecessor, Joe Biden. Pelas redes sociais, Trump diz o seguinte, vamos acompanhar aí na tela o que o presidente disse. Ele falou que este é o mercado de ações do Biden, não do governo dele, Donald Trump. Abre aspas, eu não assumi até 20 de janeiro. As tarifas começaram a entrar em vigor, vão começar a entrar em vigor em breve e as empresas estão começando a entrar nos Estados Unidos em números recordes. Nosso país vai explodir, mas temos que nos livrar da saliência Biden. Isso vai demorar um pouco. Não tem nada a ver com as tarifas, só que eles nos deixou com números ruins. Mas quando o boom começar, será com outro número. Seja paciente. Léo, eu queria até chamar a atenção, porque a gente falou desse resultado que aconteceu, esse que saiu, é do primeiro trimestre. O Biden, ele ficou até o dia 20, mas os 10 dias que ficou em janeiro, fevereiro, março, é o governo de Donald Trump. Você pode até negar, falar que foi outro governo. Não, a gente vai até chamar o professor também, não acredito que realmente seja impacto ali direto das tarifas, mas talvez um cenário ali de incerteza provocado realmente com tudo isso. A economia parou ali as pessoas pararam ali de consumir porque não sabiam. A gente viu um boom ali das importações, várias empresas importando ali antes que as tarifas começarem a valer, e as exportações dos Estados Unidos não seguiram esse mesmo parâmetro, né? Esse mesmo ritmo. Então vamos trazer para o nosso debate o professor Cláudio Chiquida, professor de economia do IBMEC BH, nosso especialista de hoje. Professor, muito boa noite para o senhor, obrigado pela sua disponibilidade, e já trazendo aqui para essa nossa conversa a dúvida então da Letícia. Como que o senhor avalia esses 3 primeiros meses? A culpa, a gente pode dizer que é de Trump, do Biden ou de todo mundo envolvido? Bom, boa noite, Léo, boa noite, Letícia, boa noite, Edio. Eu acho que o Trump ele tem razão e não tem razão. Eu vou dizer por quê. Primeiro, é uma queda pequena, de 0,3%, mas é uma queda no PIB, né? E o PIB, a gente sabe, de fato, ele não é feito, né, em uma semana ou duas, né? Ele é uma medida que vai se acumulando ao longo dos meses, né? É o PIB do trimestre. Então, é verdade que pode haver algum efeito da economia, né, da gestão anterior do Biden, mas também é verdade, né, que nesse período a economia já começou a operar sob esse regime um pouco caótico, né, das tarifas que ele impôs no comércio externo. E a gente sabe que tarifa é sempre uma espécie de imposto que você coloca, né, no produto que a pessoa, o consumidor do seu país, vai comprar. Então você encareceu o custo de vida dessas pessoas, né? Ele fala de entrada de empresas no país, eu acho que um pouco esse é o sentido da estratégia dele. Fala de números recordes, mas a gente não viu esses números ainda. E talvez a de valores da americana, a Bolsa de Nova York, pudesse ser um sinalizador disso, mas a gente não está vendo nas notícias a Bolsa explodindo no bom sentido, né? Também como nesse bom sentido que ele tentou trazer nessa mensagem do Twitter. Professor, o presidente americano tem falado, né, e realmente ele tem feito muitas mudanças ali desde a política de imigração, essa questão das tarifas, mas essas mudanças anunciadas pelo presidente americano, a gente pode falar que essas mudanças foram positivas? Eu acho que tem um misto de mudança. Você botou muita política aí no meio, né? Política de imigração, tem essas questões de liberdade de expressão, a questão das tarifas. Eu acho que tem muita coisa positiva e acho que tem muita coisa negativa, né? E tem coisas, às vezes, que eu acho que o Trump ele tem boas intenções, às vezes, ou tem uma boa ideia, mas eu acho que, às vezes, ele implementa de uma maneira muito agressiva, né?
é aquilo que a gente já conversou até em outra oportunidade, né, sobre como ele anuncia algumas medidas para aliados, né? A economia do resto do mundo, né, basicamente está cheio de países que são parceiros históricos dos Estados Unidos e que às vezes ficam uma sensação assim esquisita, né, com a maneira como ele faz as declarações. Agora, dentro do país, né, a gente viu aquela medida, né, aquela criação do Departamento para Corte e Eficiência Governamental com Elon Musk, que aparentemente, né, no início a gente tinha uma expectativa muito alta, né, de que ele pudesse, de fato, cortar muitos gastos, mas ultimamente a gente não está tendo muita notícia dele, né. Ele teve uma medida interessante, que foi a extinção do Departamento de Educação, mas nos Estados Unidos é um pouco diferente daqui, né? Assim, a gestão da educação lá é bem mais descentralizada, né? Então, acho que não é uma medida ruim, é uma medida até boa, né? E em termos de imigração, eu acho que tem dois lados, né? Eu acho que tem um lado que é importante, porque você tem, de fato, né, problemas de segurança na fronteira com o México. Isso não dá para negar. Mas, ao mesmo tempo, você tem imigrantes que são imigrantes legais, né? A gente não tem ainda direito muita noção, né, de quanto os fiscais da imigração estão, de fato, conseguindo fazer essa triagem, né? Agora, em termos de política econômica, eu ainda, como eu comentei, né, da outra vez que a gente conversou aqui, eu ainda estou esperando para ver se, né, essa realocação de empresas que ele está promovendo com as tarifas, né, vai ser suficientemente satisfatória para ele em termos de votos e para a economia americana para que ele interrompa ou pelo menos amenize a guerra das tarifas, né? A gente sabe que os efeitos dessas tarifas, a gente viu, né, ao longo dessas semanas todas, como que tem um vai e vem de tarifa para lá e para cá, chama para a mesa, negocia, né, o outro, com a China, ele não faz isso, obriga mais, né, e a gente já está vendo países que começam a se aproveitar disso, né? Então a China já começa a se movimentar para criar um bloco ali na Ásia, né? A Malásia já começa a buscar acordos com os Estados Unidos para tentar, né, ter menos tarifas, né? Então, assim, tem um redesenho do tabuleiro mundial que também não é feito da noite para o dia e ainda é feito sob um ambiente ainda de muita incerteza. Então, não espanta muito a gente ver as estatísticas essas que foram, né, divulgadas aí da retração, que ainda chama atenção, ainda é muito pequena, é 0,3% no trimestre, não é muita coisa, né? Mas mesmo na Europa, né, que cresceu acho que um pouco menos, né, do que o pessoal estava prevendo, né, assim, ainda é muito cedo para a gente ver o que vai acontecer, né? De fato, o que eu acho é que talvez, né, o impacto, o peso da economia americana, como é uma economia muito grande em termos de mundo, de economia mundial, né, essas medidas, às vezes, feitas de maneira muito bombásticas, elas acabam gerando muita ansiedade, mercados ficam ansiosos, incertezas, né, e aí um pouco esperar para ver se, né, o Trump e a equipe econômica dele vão passar por uma segunda fase na qual, né, você vai tentar gerar mais segurança e confiança para os mercados. Acho que esse é o desafio que ele tem, né? Assim como ele quer fazer de todo jeito um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, né? Acho que ele não consegue, né, até o momento, né? Eu acho que agora seria uma boa fase, né, dado esse resultado que é negativo, mas pequeno, né, de talvez entrar numa segunda fase na maneira de fazer política. Mas o Trump é o Trump, né? Ele é um pouco imprevisível mesmo, né? É difícil a gente dizer o que ele deveria fazer. Bom, dizer o que deveria fazer é até fácil, mas difícil é ele fazer, né? Prazer falar com o senhor, te ouvir aí também. Eu queria entender os reflexos dessas mudanças feitas pelo presidente Trump para a economia, para os acordos econômicos no Brasil e diretamente para o brasileiro, assim, para alta do dólar, para queda do dólar, para quem quer viajar. Que tipo de expectativa se dá diante desses 100 dias do governo Trump e dos reflexos que isso já pode causar na nossa economia aqui no Brasil?
Tá, vamos lá. Então, em termos do dólar, eu não arrisco uma previsão, não, porque o dólar é uma variável muito difícil de prever. E o dólar ele tem uma influência muito grande também da política doméstica nossa aqui, né? Então, assim, não é tanto a política de tarifa americana que vai ser o principal motor que faz com que a nossa taxa de câmbio, né, varie, né? Tem também a nossa política doméstica, então tem uma combinação. Bom, para nós, acho que tem duas setas para mim. Uma seta é uma setinha que bom, se você está exportando para lá e você não consegue negociar uma tarifa menor, as nossas exportações, né, de alguns produtos vão ter que ser redirecionadas para outros mercados. Esse é o lado que complica a vida do empresário nacional. Por outro lado, né, com as tarifas altas que ele coloca para a China, o Brasil, né, para os produtos que foram compatíveis, né, com o mercado consumidor local, a gente tem uma chance de obter uma grande quantidade de produtos chineses a um preço mais barato, né? O consumidor, dependendo, né? O consumidor em geral vai gostar, porque isso é uma pressão para baixo nos preços, isso ajuda a combater a inflação também, né? Mas empresários que produzem os produtos similares, obviamente, vão reclamar, né? Mas eu acho que vai ser uma das consequências, né? O redirecionamento desse fluxo de comércio da China, e não só da China, de outros países também, né? Então, assim, eu vejo assim, um resultado ainda meio difícil de visualizar, mas que a gente tem, né, ao mesmo tempo, um aumento de barreiras dos Estados Unidos, mas países afetados por eles, né, em alguns casos, né, podendo enviar produtos para cá. Isso, resumindo, né, gera queda de preço nesses produtos, produtores de similares nacionais vão reclamar e vão pedir barreiras, paradoxalmente, nem tanto, ironicamente, né? Mas é sempre bem-vindo uma abertura de produtos a produtos importados, porque isso ajuda a aumentar a competitividade e combate à inflação, uma coisa, né, um objetivo que o nosso governo tem perseguido, né? Talvez nem com o sucesso que ele gostaria. Professor, o senhor já veio falando que essa queda no PIB é uma queda relativamente pequena, mas queria perguntar para o senhor, isso a gente já pode falar assim que essa queda pode representar futuramente ali na economia retraindo, até empurrar esse PIB ali para uma retração da economia ali nos Estados Unidos? Não, eu acho um pouco cedo para falar isso, porque é só um trimestre, né? E a política econômica americana mudou muito, né, nas mãos do Trump. Então eu acho um pouco arriscado a gente tentar prever alguma coisa neste momento, porque é um momento, assim, são 3 meses de governo Trump, né, mais ou menos 3 meses, né, 100 dias, um pouco mais de 3 meses, em que ele toma medidas muito diferentes, né, em relação ao antecessor. E algumas que, como eu apontei aqui, né, que eu acho que vão atrapalhar a vida do consumidor americano, né, por conta, né, das tarifas, da inflação que para ele é ruim, né, mas ao mesmo tempo você tem essa realocação de empresas. Agora, realocação de empresas da China para os Estados Unidos, né, ela não se faz em 3 meses e nem o aumento de produção se faz tão rápido. Nem tudo na vida é digital, né? Produzir um carro não é igual produzir um aplicativo de celular, né? A gente não pode esquecer disso. Então, assim, eu acho prematuro, tá, Letícia? Eu não consigo ser nem otimista nem pessimista agora. Professor, a gente tem até, inclusive, já que o senhor está falando sobre esse tema, um gráfico que mostra a evolução do PIB aí nos últimos anos, pegando desde 2015 para pegar governos diferentes, inclusive o governo Trump no primeiro mandato, e mostrando aí a evolução. O PIB sempre variou, mas sempre no azul, no verde, né? Melhor dizendo, como está no nosso gráfico. A grande queda acontece justamente no período da pandemia, a partir de 2020. 2021 ainda tem uma recuperação, no início de 2022 uma queda e depois só numa crescente. Agora a gente teve também mais uma queda. Ou seja, nos últimos 10 anos, em apenas 3 momentos, contando com o atual, é que nós tivemos o PIB dos Estados Unidos no vermelho. Uma outra questão que eu quero
comentar com o senhor. Quatro, né? Quatro. Foram 4. Porque tem 2 pontos ali, né? Em 2022, o senhor lembra por que teve essa queda? Em 2020 foi por causa da pandemia, claramente, né? Em 2022, não me lembro exatamente o que pode ter sido a queda, mas de toda forma, o gráfico que você mostrou, né? Acho que é o gráfico, é o PIB trimestral, né? A gente pode ver de novo aqui, só rapidinho. Claro, colocamos sim trimestral, justamente. Isso, trimestral, né? Então, assim, só para ver, né? Assim, depois da pandemia, né? Quer dizer, então 2018, 2020, a queda, né? 2022 é uma queda muito pequena, então não sei qual o motivo exatamente, mas é muito pequeno. E você vê que depois dali, assim, basicamente são taxas positivas pequenas, né? Não tem muita, assim, não vejo uma tendência nem de aumento nem de queda. Você fica mais ou menos crescendo numa média quase que constante ao longo daquele período ali pós-pandemia, né? Então, né, tem esse período inicial agora, né, com o governo novo, mas de novo, né, assim, o gráfico não mostra a mudança de política que foi feita, né, assim, ao longo, né, desse período todo, né, que você teve Trump lá atrás também, você teve Biden, né, teve Obama, né, mas eu acho que o Trump, né, quando ele entra agora, né, eu acho que ele dá uma bagunçada, né, mas como dessa vez ele é um pouco diferente do primeiro mandato dele, né, como tem essa tentativa, né, até muito porque o que ele observou, a gente observou na pandemia foi a grande dependência que a gente tinha da China, né? Então, o pouco que ele está fazendo, eu já falei isso aqui, né? Não digo que eu faria da mesma forma, mas eu entendo a intenção, que é de redirecionar as cadeias produtivas para dentro dos Estados Unidos, né? Do jeito que ele está fazendo, talvez ele consiga até ter um ganho, né? No curto, médio prazo, mas ele está encarecendo a economia americana, né? Ele está colocando custos para a economia americana. Se o ganho de produtividade dessas empresas que estão chegando vai compensar, ou mais do que compensar, esse aumento de custo, que é uma questão que não está muito clara para mim. A resposta não está muito clara para mim. Professor, já vou fazer 2 perguntas em uma só. A gente tem a participação aqui do Joel, que é nosso espectador assíduo aqui do Tempo News. Ele está dizendo: se os Estados Unidos têm uma dívida pública impagável e não pagam tantos juros igual o Brasil, por quê? E já emendando na minha pergunta, porque semana que vem nós já temos uma reunião do Fed, que é o Banco Central Americano, nos dias 6 e 7 de maio. Com essa retração registrada e divulgada hoje, o que a gente pode esperar do Fed? Vamos para o Fed primeiro, depois a questão da sustentabilidade da dívida, né? O Fed, diante desse cenário, se eu estivesse no Fed, né? No caso, o cupom deles é o FOMC, né? É o FOMC, né? E eu diria que ou eu manteria a taxa de juros, ou eu baixaria a taxa de juros, né? Provavelmente, como é uma primeira queda, né, numa sequência de muitos aumentos, talvez vou chutar aqui, tá, Léo? Mas assim, eu acho que talvez o que ele vai fazer seja não aumentar a taxa de juros, tá? Eu seria mais, eu diria o seguinte: como o cenário econômico mundial ele está bastante incerto, bastante bagunçado com as medidas novas, né, e como teve uma retração, né, não vale a pena aumentar os juros agora, talvez, né, manter os juros no mesmo patamar, né, para tentar ver o que acontece, né, supondo aí que o presidente do Fed está atuando de maneira independente, né, porque o Trump também já andou reclamando da política monetária. Você vê que governos são idênticos em qualquer lugar do mundo, né? Quando o Banco Central está fazendo o trabalho dele, mas isso atrapalha a outra política do presidente, o presidente reclama. Isso é aqui no Brasil do Lula, é no Brasil, né, nos Estados Unidos do Trump, é em qualquer lugar, né? Por isso que a gente, a economia, gosta muito, né, de blindar, né, a política monetária, fazer com que ela seja só técnica, né, e que ela resista a essas tentações políticas. Quanto à pergunta do Joel, boa noite, Joel, obrigado pela pergunta, né? Acho que tem uma diferença entre a dívida pública, né, dos Estados Unidos, ou mesmo do Japão, ser muito alta, né, e ela ser sustentável, né? Então, o que acontece?
né? No caso dos Estados Unidos, né, e a gente poderia estar falando do Japão também, que tem uma dívida gigantesca, né, em percentual do PIB. A dívida é muito alta, mas a economia americana tem condições, tá, de bancar essa dívida. Né? Como é que funciona isso? Né? É tal como a gente faz no tripé do sistema de metas de inflação. A gente tem também uma dívida muito alta, mas quando a gente, né, a cada mês, o governo anuncia que ele tem um pequeno superávit primário, consegue arrecadar mais do que gasta, ele sinaliza, se ele faz isso frequentemente, ele sinaliza para a sociedade o seguinte: olha, Joel, eu devo muito para a sociedade, mas eu estou gerando pequenos superávites, então eu estou dizendo para você que eu tenho um compromisso com você, Joel, você, Brasil, sociedade brasileira, com o pagamento dessa dívida no futuro. Né? O arcabouço fiscal nosso não está garantindo isso, e aí por isso a gente se preocupa. Mas no caso da economia americana, apesar do tamanho deles, e apesar da dívida pública deles ser muito alta, tá, é possível, tá, para o governo americano fazer superávit e pagar essa dívida. Então é mais fácil para eles, a dívida para eles é mais sustentável. A nossa também é, mas a nossa nos últimos anos está um pouco turbulenta, né, digamos assim. Eu não sei se eu expliquei bem para o Joel, Léo, mas seria isso.